Bom dia, igreja. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor, amém? Mas, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Salmo, capítulo 40, verso 5. Salmo 40, verso 5. Amém? Diz assim: ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Amém? Amém. Tem uma música que a gente canta que tem um pouco desses versos aqui, né? A Aninha canta aqui, já cantou algumas vezes. Tantas bênçãos que a gente não pode contar. Deus tem feito muitas coisas no nosso meio, amém? Queridos, mas quase todos nós gostamos de quê? De nos planejar, não é verdade? Esse versículo falava a respeito dos planos de Deus, né? Tu tens feito muitos planos maravilhosos. E acho que a gente gosta de se planejar, né? Ou talvez não, talvez tenha gente que não goste tanto do processo de se planejar, do planejamento em si. Eu tenho trabalhado nos últimos 2 anos numa área da empresa que cuida de parte da estratégia da empresa, do conglomerado. E às vezes é cansativo o processo, né? Não sei se vocês já pararam alguma vez para fazer um planejamento bem feito. Demora, dá trabalho, né? Tem algumas metodologias, tem um tal do PDCA. O que é o PDCA? São as letrinhas do inglês. Plan, do, né? Check and adjust. Planeje, faça, cheque e ajuste. Aí é um ciclo contínuo. Você não para de fazer isso. E, gente, tem hora que é chato. Tem hora que cansa, tem hora que parece que não sai do lugar. Planejar é complicado. Mas a gente não pode negar que o resultado do planejamento é bom. Não é verdade? A gente gosta de estar precavido, prevenido para aquilo que vai acontecer, né? Ou sabendo o que vai acontecer. Ninguém gosta de ser pego de calças curtas, né? O que é ser pego de calça curta? Desprevenido. Às vezes uma ocasião que pede entrar de calça e a pessoa está de bermuda, né? Então a gente gosta do planejamento pelo menos para saber o que vai acontecer, o que pode acontecer. Vamos abrir lá em Provérbios 21. Aliás, não precisa abrir não, vamos ganhar um tempinho aqui. Provérbios 21, verso 5, vai projetar aqui, tá? Está projetado, ó. Diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Amém? Ou seja, nossas experiências, elas nos mostram que quando temos as coisas planejadas, nós fazemos o quê? Tendemos a ter mais sucesso. E é o que diz o versículo. Tendem à abundância. Não é garantia, não. Mas a probabilidade de dar certo é maior quando você se planeja. Quando você está mais ou menos ciente do que está por vir. Amém? E esse, irmãos, é o tema da nossa palavra hoje. Exatamente esse. E nesse momento, se você está com o seu cônjuge, eu gostaria que você virasse para o seu cônjuge e dissesse o tema da palavra de hoje. Se você não está com o seu cônjuge, você vai falar em tom de desabafo, assim, uma coisa assim, pensa em alguém, pensa no seu chefe e diz assim: calma, eu tenho um plano. Calma, eu tenho um plano. Muitas vezes o marido gostaria de poder dizer isso para a esposa, não gostaria de falar assim: calma, calma, vai dar certo, eu tenho um plano. Calma, segura a onda aí. Mas por que eu digo muitas vezes? Porque, irmãos, tem vezes que a gente não tem plano, não. A gente não tem a menor ideia do que fazer, para que lado ir. É assim ou não é? Né? Às vezes você se depara com algumas situações que você não sabe para que lado que vai, o que fazer, do que se trata. Simplesmente a gente não sabe como reagir. Eu tinha um chefe que ele falava assim, às vezes chegavam uns negócios para a gente lá, no trabalho, e umas demandas tão cabeludas, assim, ele não sabia para onde ir. Ele falava assim: rapaz, eu não sei se isso é de cheirar, de comer ou de passar no cabelo. Não faço a menor ideia para que lado que a gente vai.
mas vamos fazer uma reunião aqui, a gente vai sair. Tipo uns negócios assim, fala lá para aquela área calcular o RAROC da empresa. Sei lá o que é isso, uns negócios assim. Você não sabe nem para que lado que você vai, como que começa, onde que você pega, não sabe, né? Tem umas situações, uns casos assim que a gente fica perdido, não é verdade? No trabalho, na vida pessoal, com os filhos, né? Eu e a Tati já passamos algumas experiências com as crianças que a gente fala assim, gente, eu não me preparei para isso não sei o que eu faço não, né? A gente fica meio sem saber, meio sem reação. E a Bíblia, irmãos, nos oferece alguns exemplos, eu queria explorar aqui com os irmãos, de pessoas que talvez, diante de alguns desafios, com certeza também não tinham um plano e não sabiam o que fazer. Vamos abrir lá em Gênesis 12. Gênesis 12, verso 1 e 2. Amém? Diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Mais para frente, nós vamos voltar nesse tema. Sê tu uma bênção. Mas, irmãos, pensa no desafio de Abraão. Abrão, até esse momento aqui. Pensa na conversa gostosa que ele teve com a esposa, com Sara, pastor. Estavam lá estabelecidos, prósperos. E aí ele vira para ela e fala assim, meu bem, nós vamos precisar nos mudar. Uai, amor, por quê? O que está acontecendo? Não, meu bem, eu recebi uma palavra de Deus me dizendo que a gente precisa fazer isso, que a gente precisa se mudar. Bom, então se foi o Senhor que falou, tudo bem, vamos seguir. Mas para onde que a gente vai? Então, para onde que a gente vai? Sei não. É? Fácil, Geraldo, conduzir uma conversa dessa? Irmãos, Abraão simplesmente não tinha um plano. Ele não sabia o que fazer. Ele sabia que ele tinha que deixar a terra dele. Mas para onde que ele ia? Para que lado? Para que rumo? É para o calor? É para o frio? Que roupa que eu levo? Hein? Será que eu vou caminhar muito? Será que eu vou caminhar pouco? Será que eu estou com o cardio preparado em dia? Né? Porque vai ter que caminhar muito. Será que é no deserto? Vou precisar levar água? E as tendas deles? Imagina. Será que tem que ser impermeável? Será que eu estou pronto para isso? Eu tenho um plano para isso? Não tem? Será que ele estava pronto? Os animais. A quantidade de pessoas. Será que eu tenho um plano para isso? Irmãos, pensa bem. Ele não foi sozinho. Ele levou até os parentes, levou todo mundo que estava com ele, os servos. Se você fosse fazer uma viagem dessa, como é que ia ser o seu planejamento? Rápido, demorado? Ia envolver muitas etapas, ia demorar muito. O que vocês acham? Talvez, queridos, Abraão não tivesse plano algum. Ou talvez ele não tivesse, pelo menos, se preparado da melhor forma possível para aquela jornada. Porque ele podia ter pensado, não, vou na Decathlon, vou comprar uma tenda impermeável, igual a do pastor Wes. Já viu do pastor Wes que ele abre assim, grandona, cabe um bocado de gente lá dentro, fogão, sofá. Pensa na tenda dele, né? Tudo isso. Ele tem que pensar em muita coisa, é muito detalhe. Será que ele tinha se planejado para isso tudo? Será que ele fez um pé de meia para viajar? A gente gosta, né, de estar preparado para situações. E não vou ser pego de surpreendido, não. Tem que ter uma reserva de emergência, um dinheirinho guardado. Será que ele fez um pé de meia? Será que ele estava pronto? Será que ele achava que aquele tempo era o tempo certo para fazer, para partir? Irmãos, ele não sabia nada disso. Ele simplesmente precisou crer. Ele precisou crer. E é por isso, não é à toa não, que ele foi chamado de pai da fé. Pai da fé, ele creu. O Senhor falou, então eu vou. O Senhor falou, eu vou seguir. Como que eu vou? Não sei. Para onde que eu vou? Também não sei. Mas o Senhor falou, eu vou.
Vou seguir. Será que eu estou pronto? Talvez não, mas o Senhor falou para eu ir, eu vou. Pai da fé. Irmãos, tem vezes que a gente fica aguardando, sabe, muita coisa, esperando que Deus nos direcione, logo no início. Para onde que eu vou, Senhor? Eu tenho que sair da minha terra, mas para onde que eu vou? Eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu estou pronto. E a gente fica esperando Deus nos direcionar já desde o início. Mas, não sei se eu posso afirmar isso, pastor Wesley, mas o modus operandi de Deus, ou seja, a forma que comumente Deus trabalha, não é assim. Ele não revela logo no início. Ele vai nos revelando de forma progressiva, ao longo da jornada. Você vai caminhando, deu um passo, Ele te revela mais um pouco. É aqui que eu quero que você esteja. Mais um pouco, e mais um pouco. Você vai caminhando e Deus vai te revelando. Mas a gente precisa primeiro o quê? Crer. Pai da fé. A gente precisa ter fé no Senhor. Se o Senhor falou, eu vou crer. Eu não sei, eu não tenho plano, mas Deus tem plano. Amém? A revelação progressiva da vontade de Deus é muitas vezes a forma dele trabalhar. Amém? De exercitar e ampliar a nossa fé. Queridos, e não parou por aí não. Deus também fez uma promessa para Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Pai de uma grande nação. Ele falou que a partir dele haveria uma grande nação. E aí eu fico pensando, queridos, porque isso é conjectura minha, tá? Não está isso na Bíblia não. Mas se Deus fala para um homem de 75 anos, se eu sou esse homem de 75 anos, que você vai ser pai de uma grande nação, eu acho que ele estava falando que eu ia ser presidente, alguma coisa assim, né? Porque já tinha uma quantidade de pessoas que andava com Abraão. Tinha os familiares, tinha os servos, né? E aí talvez isso não tenha ficado totalmente claro, pai de uma grande nação. Mas mais para frente, aí não, aí Deus já fala de uma forma mais clara. Fala assim, no verso 7 de Gênesis 12, nós vamos ler aqui não, mas fala que Deus daria a Abraão uma descendência, e daria a sua descendência a terra de Canaã. Então aqui já começa a ficar mais claro, mas antes Deus estava falando para ele ser pai de uma grande nação. Agora pensa, um homem de 75 anos ser pai de uma grande nação. Aliás, Deus fez o quê? Diz que seria incontável como o pó da terra e foi lá e mudou o nome dele de Abrão para Abraão, que significa o quê? Exatamente, pai de multidões. Né? E aí eu acho engraçado isso, porque pensa numa outra conversa engraçada que devia ser, né? Qual que é o seu nome? Meu nome é Abraão. Ah, pai de multidão. Quantos filhos você tem? Parece... Tem um cachorro, tem um gato. Parece... Não é? Quando a gente olha, assim, por exemplo, no futebol, aquele cara que joga pior, a gente chama de craque. Né? Não tem? Aquele cara que é o mais feinho, chama de belo. Não tem uns negócios assim? Qual que é seu nome? Pai de multidão. Quantos filhos você tem? Nenhum. Não é engraçado isso? Agora, irmãos, o problema acontece quando nós não temos planos, mas a gente quer fazer acontecer o que desejamos, ao invés de esperarmos na fé. Deus tem um plano para a gente. E aí, se Deus tem um plano, deixa eu tentar fazer esse negócio acontecer. Não está acontecendo. Abraão estava com 75 anos. Passaram-se 5, 6, 7, 9, 10 anos, 11 anos. Cadê o filho? Cadê a promessa? Deus me deu um plano. Eu acreditei, mas não está chegando. O que ele decide fazer junto com Sara? Tive uma ideia aqui brilhante. Vamos pegar a minha serva. Aliás, o pastor ele não está aqui hoje, porque se ele não fizesse isso na cabeça dele, quem que ia ser? A Bíblia fala. Quem que ia ser o descendente dele? O servo dele que chamava Eliezer. E aí ele falou, não é isso. Deus me prometeu um filho meu, então eu vou pegar a minha serva e vou fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito para cumprir o plano de Deus. Eu não tinha um plano, mas Deus me deu um propósito, uma missão. Vou fazer acontecer. Não está saindo da forma que Deus prometeu, vou fazer acontecer. E aí, irmãos, a gente já conhece a história. Abraão meteu os pés pelas mãos e
engravidou a sua serva Agar, gerando Ismael. Queridos, só 20 anos depois, eu acho que dessa situação, é que nasceu o filho mesmo, né, da promessa. Isaac nasceu. Mas a aliança que Deus queria estabelecer não era com o filho Ismael. A gente conhece a história, a gente sabe o que isso virou, né? É briga até hoje, né? Os descendentes de Ismael, eles são estudiosos, né, teólogos, muita corrente diz que eles são descendentes, os árabes hoje, né, são descendentes da linhagem de Ismael. E é onde que vem o grande problema. Por quê? Porque até hoje existe briga entre os cristãos, entre os judeus e os povos. Por quê? Simplesmente porque, em determinado momento, Abraão deixou de confiar no Senhor, na promessa que iria vir no tempo certo do Senhor. Ele não tinha plano, não sabia o que ia acontecer, não sabia o que fazer. Aliás, a gente não pode dizer exatamente que ele não sabia o que fazer, né? Eu creio que no começo ele tratou de fazer a parte dele, né? Era casado, tá, vamos tentar. Mas o negócio não aconteceu. E aí ele foi lá e falou, não, eu quero fazer, então vou fazer isso acontecer. Irmãos, eu trago isso agora para o nosso contexto, para a gente pensar. Como tem sido o nosso comportamento diante de situações que a gente não sabe o que fazer? Que Abraão já não sabia mais o que fazer. Por isso que ele tomou essa atitude equivocada. Como tem sido o nosso comportamento diante de situações que a gente não sabe o que fazer? Será que a gente se desespera? Será que a gente faz aquilo que Deus não espera que a gente faça? Como tem sido o nosso comportamento? Será que a gente tem buscado uma resposta por parte do Senhor? Né? Cooperado com o Senhor dentro daquilo que Ele colocou para nós? Ou que a gente vai lá, não, peraí, eu tenho que fazer isso acontecer de alguma forma, e sai atropelando, fazendo tudo errado? Como tem sido o nosso comportamento? Às vezes, queridos, isso acontece e a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Mas não é a única situação, não, da gente não saber, a gente não tem um plano. Às vezes a gente não tem um plano. Mas, em outras situações, a gente até tem um plano. Só que esse plano, ele precisa passar por alguns ajustes. Alguém já se viu em alguma situação que você se planeja, você pensa direitinho, vou lá, vou fazer, vai ser desse jeito. Você se planejou, aquilo está alinhado com o propósito de Deus, é o que Deus tem para a sua vida, é o que Deus espera que você faça. Você se planeja, mas na hora que você vai fazer, parece que não foi daquele jeito que você queria, que você gostaria, que você esperava. Alguém já vivenciou isso? É um pouco frustrante, não é? Você se planeja, mas parece que não... Poxa, não era exatamente isso. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Samuel 17, verso 38. 1 Samuel 17, 38. Amém? 38 e 39. Diz assim, Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Irmãos, todos nós conhecemos a história, sabemos que Davi se dispôs a lutar com o gigante, certo? Ele falou assim, não, vou lutar, ninguém quer lutar com esse homem, vou lutar. Mas ele não sabia exatamente como fazer, mas ele sabia o que ele tinha que fazer, certo? Isso estava alinhado com o propósito, com o plano de Deus. Ele sabia que o propósito e o plano de Deus era que ele lutasse, ok? E ele sabia o objetivo final. Qual que é o objetivo final dessa luta? Matar o gigante. Ele sabia que ele precisava matar. Agora, como que eu vou fazer isso? Eu sou pequeno, ele é gigante, né? Franzino, ele é fortão, nunca lutei, não sou soldado. Como é que eu vou fazer isso? Então ele foi lá e, gente, o mais provável possível, né? Assim, se planejou para aquilo.
Vou usar o quê? Um escudo, uma couraça, um capacete e uma espada. Foi lá, pensou e planejou, vou fazer isso, vou chegar lá e vou matar o gigante. Ele se planejou para aquilo. Não é que ele não tinha um plano. O plano era ir lá, lutar e matar o inimigo. Só que ele não sabia exatamente como fazer. Não é verdade? E tanto é que ele saiu, que a Bíblia fala que ele não conseguia andar com aquele peso, com aquele negócio. Ele era, era desproporcional, não era para ele. Ele não sabia exatamente como fazer, mas ele sabia o que ele tinha que fazer. Muitas vezes, queridos, assim como Davi, nós até temos algum plano em mente dentro de um propósito que pode estar alinhado com a vontade do Senhor. Nós temos planos. Deus tem colocado planos nos nossos corações. Mas a gente, às vezes, não sabe como fazer. E a gente fica esperando que o Senhor nos mostre com clareza a totalidade daquilo. Como que vai acontecer? Como que eu vou fazer? Como que eu posso reagir ou agir, me planejar? A gente fica pensando em tantas possibilidades que a gente acaba não saindo do lugar. A gente não consegue andar. Como Davi, fica ali, parado. A gente não consegue andar. Porque a gente pensa tanto, se planeja tanto. Eu não sei vocês, eu sou assim. Eu gosto de estar preparado. Não gosto de ser pego desprevenido. Só que a gente, às vezes, planeja tanto que a gente não sai do lugar, mesmo sendo rumo ao objetivo. A gente fica pesado, sabe? Não consegue fazer. Às vezes, Deus chama a gente para, sei lá, ministrar um curso de casados. Ah, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho tempo na minha agenda. Eu não tenho horário. Conheço poucas pessoas. Não sei como é que eu vou fazer. Faz parte do plano e do propósito de Deus? Faz, não faz? Deus colocou isso no seu coração, faz parte dos planos do Senhor para a sua vida. Como que você vai fazer? Não sei, não tem uma resposta para isso, mas ficar parado é que não vai. Cheio de peso sobre si é que não vai dar certo. Vamos começar a caminhar, vamos começar a andar. Talvez não, com certeza. Com certeza o Senhor vai nos revelando ao longo do caminho. Amém? Talvez, queridos, a gente ache melhor fazer de uma forma. A gente se planejou, a gente acha assim, não, eu tenho que fazer, tem que ser desse jeitinho aqui, ó. A minha jornada está planejada e eu sei que tem que ser assim. Só que Deus quer que seja de outra. O propósito é bom, está alinhado com o Senhor. Mas a forma de fazer pode ser que está desalinhada. Você está fazendo de uma forma que não é o que Deus espera. Deus espera que você faça, mas que você faça de uma outra forma. Querido, pense bem aí. Se Davi tivesse lutado como um guerreiro comum, Deus teria sido glorificado naquela situação? Ou essa história seria lembrada hoje como uma história assim tão grandiosa de algo que Deus fez, não foi Davi, de algo maravilhoso que Deus operou? Pensa se tivesse sido... A Bíblia fala que Saul era o homem mais alto, mais imponente da nação. Por isso ele foi eleito rei. Se tivesse sido o homem mais alto, mais forte, mais imponente, com uma espada na mão, com escudo, Deus teria sido glorificado? Será? Às vezes, querido, Deus quer fazer de uma forma exatamente oposta àquilo que nós planejamos. Porque a glória não tem que ficar conosco. A glória não tem que ficar conosco. Às vezes você se sente despreparado, desprevenido. Eu não estou pronto. Estava brincando aqui agora, pela manhã mais cedo, pastor Wesley. Eu não me sinto pronto para estar falando aqui. E se de alguma forma essa palavra tocar aqui ao coração da igreja, não é para honra e glória minha, é do Senhor. É Ele que está à frente, Ele que está fazendo. A gente não se sente pronto, preparado, planejado. Se a gente ficar só planejando, não permitir que o Senhor ajuste os nossos planos, a gente não vai sair do lugar. A história mostra que Davi abriu mão de seu plano inicial, permitindo ser ajustado. O plano estava lá, é matar o gigante. Ele tinha uma forma na cabeça dele. Como que eu vou fazer isso? Com uma espada, com um escudo, com armadura. Aí Deus falou assim, negativo. Você vai matar ele com uma pedrinha. Uma pedrinha, ridícula. Que não assusta ninguém. É isso. E ele permitiu que Deus fosse lá e o instruísse naquela direção. Vai lá no riacho, pega 5 pedrinhas. Agora volta lá e luta.
Agora sim. Ele permitiu que Deus ajustasse os planos dele. Será que nós temos permitido, irmãos, que o Senhor ajuste os nossos planos? Ah, mas isso é difícil, viu? Eu falo por experiência própria. De uma pessoa que gosta de planejar bastante, e isso é difícil. A gente planeja as coisas, a gente acha que tem a fórmula secreta, a fórmula de fazer o bolo, fazer a massa, preparar, vai dar tudo certinho. Mas às vezes Deus não quer fazer dessa forma. Deus quer fazer de outra. Nós temos permitido que o Senhor venha ajustar os nossos planos, a forma como a gente acha que vai fazer? Ou temos sido teimosos dentro daquele escopo? Não, planejei assim. Planejei que vai ser assim. Tem uma metodologia. Plan, do, check e ajusta. E volta e vou fazer. Eu tenho um método, eu tenho uma forma. E o mais importante, querido, será que nossos planos têm permitido que Deus seja glorificado? Ou retemos para nós toda a honra e glória pelos triunfos? Porque, irmão, se a gente se acha assim, não, só vou dar conta de fazer alguma coisa para o Senhor se eu estiver com essas condições, se estiver tudo perfeito, alinhado, né, certinho, aí a honra e a glória fica para quem? Para mim, que planejei. Ué. Eu que fiz desse jeito. Eu que me preparei, eu estudei. Né? Irmãos, não estou falando nada contra isso não, tá? Na realidade, a Bíblia nos aconselha que os planos tendem a nos levar à abundância, tendem a fazer as coisas dar certo. Mas será que se eu estou me preparando demais, ou se eu estou com vergonha demais, será que eu estou preocupado com o quê? Comigo ou em dar a honra e a glória ao Senhor? Ah, eu não estou preparado para isso, como que eu vou ministrar na vida de alguém? Como que eu vou falar de Deus para alguém? Não, talvez agora não seja o momento, um pouquinho mais para frente. Queridos, permitam que o Senhor ajuste os nossos planos. Às vezes a gente acha que as coisas só vão acontecer em determinada etapa, em determinada fase, em determinada época da nossa vida. E Deus vai lá e fala assim, não, eu quero agora. Ou talvez não, agora não, ainda não é o momento, é para daqui a pouco, espera um pouquinho. Nós temos permitido que Deus ajuste os nossos planos. Queridos, mas tem uma outra situação que eu queria abordar com os irmãos também. Porque às vezes a gente não sabe para onde ir, o que fazer, se é de comer ou se é de passar no cabelo. Não sabe nada. Às vezes a gente até sabe, mas a gente não sabe exatamente como fazer. E a gente tem que permitir que o Senhor nos mostre. E a gente tem que permitir que o Senhor nos ajuste os nossos planos. Mas, querido, tem uma outra situação que ela é o contrário. Você se planeja, você pensa em tudo, e aí quando você vai ver, sai tudo errado. Quem já vivenciou isso? Você se planeja, você faz tudo bonitinho na sua cabeça, meu irmão, vai dar tudo certinho. Está tudo planejado, você ensaiou, você foi na frente do espelho, você falou. Está tudo certinho, está tudo ensaiado, vai dar certo. Aí chega na hora, não foi exatamente como eu pensava. Isso traz ou não traz uma certa frustração aos nossos corações? Parece aqueles memes, teve uma época aí para trás, agora acho que acabou, que tinha um menininho que cantava uma música, ele tentava fazer alguma coisa e parecia aquela música assim, la verdad es que no soy tan fuerte, já viu? A verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. Você tenta fazer um negócio, você fica, cara, planejei, vai dar certinho, mas eu não sou tão forte. Não deu certo. Não era assim que estava na minha cabeça. Parece, irmãos, que tudo de uma hora para outra vai simplesmente rala abaixo, por água abaixo. Eu me planejei, mas o trem não deu certo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 24, verso 13. Tem situações, irmãos, que a gente se prepara, a gente planeja, a gente tenta antecipar as coisas, mas parece que tudo vai exatamente ao contrário do que a gente achava que ia acontecer. É assim ou não é? Isso acontece. Lá em Lucas 24, 13 e 14, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús,
distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Queridos, antes da gente avançar, vamos só parar um pouquinho aqui para a gente relembrar o contexto, né? Do que estava acontecendo aqui. Se a gente voltar um pouquinho aí, a gente vai ver o título desse trecho, que se estende até o verso 49, que diz assim: a morte de Jesus. O que tinha acontecido aqui? Qual que era o assunto que os discípulos estavam indo a caminho de Emaús e conversando? A morte de Jesus. Aquele era o assunto, exatamente o assunto. Vamos lá, no 15. Vamos ler aí do 15 até o 21. Diz assim: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Pula aí para o 25. Então lhes disse Jesus: ó honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. No 28, quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, existem coisas que simplesmente fogem ao nosso controle. É ou não é verdade? A gente se planeja querendo controlar as coisas, querendo que as coisas estejam, né, ali sob nosso domínio, sob nosso conhecimento, mas às vezes elas fogem do nosso controle. E isso traz para nós frustração. Isso é comum. A Bíblia fala que aqueles dois estavam o quê? Frustrados. Eles tinham uma expectativa em relação a uma coisa que não aconteceu. Não da forma como eles esperavam. Eles enxergavam que fosse de uma outra forma. E é interessante que no verso 21 isso mostra para nós, com bastante clareza, por que eles estavam frustrados. O que diz no verso 21 aí? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. A expectativa, irmãos, da maioria dos judeus daquela época, é que viesse um líder para fazer o quê? Para redimir Israel, para livrar Israel da mão do Império Romano. Era isso que eles esperavam. Eles não tinham ainda compreensão, entendimento do que era a obra do ministério de Jesus. E aí você pensa, não, esse aí vai vir, vai nos livrar da opressão aqui, de ter que pagar tributo, estamos sendo humilhados, oprimidos. E aí o libertador, aquele que eles achavam, não, é ele é poderoso, Deus está com ele vai recuperar toda a glória de Israel, do tempo do rei Davi, que ninguém podia fazer frente à nossa nação. É isso que vai acontecer, está tudo certo, está tudo planejado. E, de repente, não vai, não é isso. Eles ficaram o quê? Frustrados. Quando isso acontece, irmãos, é natural, assim como aconteceu com eles lá, mas conosco também, sermos tomados por sentimentos de decepção, tristeza, frustração. Mas precisamos, queridos, saber enxergar que essas mudanças inesperadas,
elas podem nos impedir de enxergar as coisas com clareza. Mudou, o contexto mudou. Não é exatamente isso que você estava imaginando. Mudou. Era outra coisa que você tinha se planejado e agora virou outra. E aí? A gente tem que tomar cuidado, porque essa frustração, esses sentimentos, a tristeza, eles podem nos impedir de enxergar as coisas com clareza. Os discípulos estavam andando do ladinho de quem? De Jesus. Era por ele que eles estavam chorando, que eles estavam se lamentando, que eles estavam frustrados. E eles estavam tão tomados por esse sentimento de frustração. Nossa, nós planejamos, estava tudo certinho na minha cabeça. Ia dar certo, nós íamos acabar com o Império Romano, ia cortar todo mundo para todo lado, a gente ia voltar, a gente ia ser ministro dele, ia estar do lado dele. E a coisa deu errado. Não foi exatamente como eles pensavam. Eles estavam andando, caminhando do lado da solução dos problemas deles, e eles não enxergaram. Simplesmente porque eles estavam tomados por sentimentos ruins. Sentimentos de decepção, de tristeza, de frustração. Os discípulos caminharam juntos com Jesus, queridos, uma distância de 60 estádios. Isso dá aproximadamente 12 quilômetros. E não o reconheceram. 12 quilômetros caminhando. A palavra diz que eles estavam com os olhos como que impedidos de o reconhecer. Estavam impedidos, eles não conseguiam enxergar a situação com clareza. E quando a gente se planeja demais para uma coisa e aquilo não acontece da forma como a gente esperava, meu irmão, isso traz uma frustração para a gente. A gente não consegue enxergar as coisas com clareza. A gente fica tão frustrado, tão chateado, sabe? Tem gente que nessa hora quer abandonar tudo, quer abandonar o planejamento que fez de vida, aquilo que o Senhor entregou para cada um de nós aqui, olha, você tem um ministério, você tem uma obra para fazer, você tem um propósito de vida. Ah, sabe, não está dando certo, vou chutar o balde. Tem gente que sai da igreja, tem gente que abandona a fé, tomado por um sentimento, uma base emocional ruim. E é engraçado que o mundo continua girando, a vida vai passando, as coisas vão acontecendo, inclusive a solução, às vezes, querido, está do nosso lado, está caminhando conosco ali. E a gente não enxerga. Por quê? Porque a gente está frustrado, porque a gente está magoado, a gente está ferido. Poxa, mas eu queria tanto fazer tal coisa em nome do Senhor, e poxa, parece que não está acontecendo, não está dando certo. Sabe, eu queria estar no Ministério de Louvor, mas eu não estou conseguindo aprender um instrumento. Eu queria estar fazendo alguma coisa, mas não está dando certo. E aí fica, sabe, com o olho vendado. Deus está mostrando um caminho para ajustar esses planos. A solução está conosco, do nosso lado, mas a gente não consegue enxergar. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com esses sentimentos. Porque quando estamos tomados na insegurança, medo, decepção, frustração, a gente não deve tomar decisão importante, porque a nossa base emocional é ruim. Vou tomar uma decisão aqui agora, sabe que eu vou acabar com o meu casamento, não está dando certo, é só briga o tempo todo, sabe? Estou frustrado, eu planejei, não era para isso. O Senhor me deu uma esposa, o Senhor me deu filhos, era o plano do Senhor, mas não está dando certo, sabe? Parece que a gente tenta e o negócio não vai para frente, estou frustrado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair de casa. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas decisões no momento de frustração. Muito cuidado. Nesses momentos, as nossas decisões podem nos conduzir por caminhos que nos levarão para muito longe, cada vez mais longe de Deus. Aqueles discípulos, irmãos, talvez precisassem estar lá em Jerusalém. E eles foram caminhando para Emaús. Quanto mais eles caminhavam, mais distante eles ficavam do lugar onde eles tinham que estar. Por quê? Porque depois que eles reconheceram, o que eles fizeram? Voltaram correndo. Então, para que foram? Porque estavam frustrados, porque estavam com medo, com insegurança. O caminho de volta dessas decisões que nos afastam de Deus, normalmente, queridos, é muito mais cansativo, dolorido e difícil. Antes de ir, precisamos buscar de Deus o que Ele espera, o que Ele tem para nós. Antes de ir.
antes de caminhar, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Sabe, eu me planejei, me preparei, mas parece que não está dando certo. Parece que meu matrimônio não está dando certo. Parece que a criação dos meus filhos, sabe, não tá legal. Eles não estão aprendendo, não estão absorvendo aquilo que eu estou tentando passar. O que eu faço, Senhor? Ao invés de tomar uma decisão drástica que pode te levar para muito mais longe do Senhor. Queridos, já estamos caminhando aqui para o final, mas eu queria confessar aos irmãos que eu pensei bastante em mudar essa palavra enquanto eu estava me preparando para trazer alguma coisa, né? Pensei em trazer um outro tema, uma outra palavra, e eu receava que não fosse ser oportuno trazer essa palavra. Pensei até em outra coisa. Mas o Senhor falou, não, é essa palavra mesmo. Até porque esse outro tema que você vai abordar precisa ser abordado debaixo, aliás, ou em cima de um alicerce que é muito maior, que é os planos de Deus para a nossa vida. E por que eu fiquei pensando nisso? Porque quando a gente fala, às vezes, nessa questão dos planos, a gente fica muito... como é que eu vou falar assim? Me ajudem aí. Não está vindo da palavra, mas muito vidrado, fixado em pensar naquilo que o Senhor tem para nós, do ponto de vista material, aqui na terra, não somente. A nossa vida não pode se resumir a simplesmente planejar o quê? Eu quero ter uma casa assim, eu quero ter um carro assim, eu quero ter isso, eu quero ter um bem assim, assado. Deus tem planos muito maiores para nós. E aí eu falei assim, não, eu vou levar essa palavra porque eu creio sim que nós estamos falando com um povo que entende isso, que é maduro nisso. Nós temos sido ministrados a respeito disso já há muito tempo. Então a gente entende que os planos de Deus envolvem também as coisas materiais, mas muito mais aqui o que eu estou abordando são as coisas espirituais. Os planos espirituais que Deus tem para cada um de nós. Em termos daquilo que Ele tem planejado para nós. Deus tem planos para cada um de nós. Para a sua vida matrimonial, para o seu casamento ser uma bênção, para os seus filhos serem bênção, para você ser bênção na vida de outras pessoas, para você ser bênção e coluna na tua família. São esses planos que nós estamos abordando. Uma vida próspera de serviço ao Senhor, casamento abençoado, amém? Uma vida, filhos tementes ao Senhor e filhos abençoadores de vidas. Não somente fazer planos aqui, querido, eu não estou falando de fazer plano para a gente comprar agora um imóvel maior, agora eu quero uma casa maior, agora eu quero um bem maior. Isso aí não preenche a vida de ninguém, irmãos. Não é sobre isso que nós estamos falando. Essa semana eu vi li uma reportagem de um rapaz, um jovem programador, que tinha feito um jogo de sucesso. Isso tem pouco tempo, caso real. O jogo chama Minecraft. Saiu até o filme aí agora, recente. E ele fez esse jogo porque ele gostava muito de trabalhar com programação, com parte de tecnologia e tudo, e videogame. E aí o negócio estourou de uma forma que ele nunca imaginou. E aí ele foi cansando daquela vida de ter que tomar decisão, o negócio crescendo e tal, ele foi lá e anunciou o negócio dele. E aí, sem que ele tivesse consciência disso, a Microsoft foi lá, empresa gigante, toma aqui, $2 bilhões na sua mão para você sair sem me entregar essa empresa. Ele foi lá e fez isso. Saiu e entregou o negócio dele. E aí ele conta, depois daquilo, ele gastou dinheiro de tudo quanto é forma, ainda é uma pessoa muito rica, mas ele disse que começou a sentir a vida dele totalmente sem propósito. Porque aquilo que ele sabia fazer, aquilo que ele gostava, parece que... Agora, o que eu vou fazer da minha vida? Né? E por que eu estou contando isso? Na verdade, acho que ele já... Em algum momento ele se depararia com esse sentimento de sem propósito, porque se você não tem Jesus na sua vida vai ser uma vida sem propósito. Mas, irmãos, pense numa miséria que é a pessoa viver uma vida sem ter um propósito. Você pode estar rico, você pode estar em Ibiza, você pode estar não sei aonde, toda a fortuna, mas você vai se sentir vazio. Queridos, os planos que nós estamos falando aqui não são planos de Deus somente para as nossas vidas, para as coisas materiais. Deus se importa com essas coisas também. Deus vai trazer para nós no tempo certo e aquilo que nós precisamos, naquilo que nós precisamos. Mas nós estamos falando aqui dos planos espirituais, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós aqui. Amém? A forma como o Senhor quer nos usar. Assim como lemos que Deus disse a Abraão no início da jornada dele. O que Deus disse para Abraão lá?
Sê tu uma bênção. Os planos de Deus a cada um de nós dizem respeito a sermos uma bênção aqui na terra. Irmãos, é engraçado que a coisa acaba se confundindo quando a pessoa vira uma bênção. Hoje de manhã, eu vou falar porque ele não está aqui. O Sérgio não está aqui, vocês devem ter dado falta dele já. Eu recebi uma mensagem no meu celular, bem assim: meu irmão, que o Senhor te abençoe, te use poderosamente na mensagem de hoje. Eu e minha família te amamos, Deus vai te usar, vai trabalhar em você. Estava me abençoando. Então, existe aquele que é abençoado, no caso eu fui abençoado, e existe a pessoa que ela te abençoa, ela é abençoadora. Mas é tão precioso isso para nós que às vezes as coisas se confundem. A pessoa é tão abençoadora que ela se torna uma bênção na vida do outro. Era isso que Deus estava falando para Abraão. Sê tu uma bênção. Seja você uma bênção na vida das outras pessoas. Isso é propósito. Isso é um plano de Deus para todos nós, cada um de nós. Sê tu uma bênção no meio onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, no meio dos seus amigos. Sê tu uma bênção. Significa seja você uma bênção, né? Seja você, por onde você andar. Queridos, independente do fato de você ter um plano ou não, os planos de Deus são sempre melhores do que podemos imaginar. Ele sempre tem e terá o melhor dos planos para as nossas vidas. Na verdade, irmãos, nós dissemos aqui no início sobre a importância de nós planejarmos, e isso é altamente recomendável. Eu não estou falando contra não planejar as coisas. É bom a gente se planejar, a gente está preparado. Mas quando dissemos que o tema da palavra era calma, eu tenho um plano, eu não me referia aos nossos planos. E o eu tenho um plano aqui é Deus falando conosco. Eu tenho um plano para cada um de vocês. Eu tenho um plano para a sua vida. Se acalma, acalma teu coração. Se as coisas não estão dando certo, se acalma. Busca no Senhor. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a minha vida. Às vezes a gente não sabe o que fazer, para onde ir, mas Deus tem um plano. Busca do Senhor. Às vezes a gente tem um plano, mas as coisas estão dando errado. Busca esse ajuste necessário do Senhor. Senhor, como é que o Senhor pode ajustar minha rota, meu caminho aqui? Busca isso do Senhor. Senhor, eu estou frustrado, eu me planejei, eu me esmerei, eu me dediquei, eu me esforcei, mas as coisas não estão dando certo, não estão da forma como eu imaginava que deveria ser. Mas o Senhor tem um plano para você. O Senhor tem um plano para a minha vida e um plano para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Jeremias, capítulo 29, verso 11. Não precisa abrir, todo mundo conhece. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Amém? Mas eu queria ler numa versão, coloca aqui para a gente, Jeremias 29, 11, na NTLH. Diz assim, na versão NTLH, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Deus tem planos para nós. O Senhor tem um plano para cada um de nós. Sê tu uma bênção. Busca do Senhor esse plano. Como que eu posso ser uma bênção? Aonde que eu vou ser uma bênção? De que forma que eu vou fazer? Mas eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. Tem uma música, Pastor Ricardo, que nós cantávamos muito, que diz assim o refrão: e viver o que tens para mim é minha garantia de que serei feliz. Irmão, Deus tem um plano para você. Você quer ser feliz? Busca esse plano. Busca esse plano no Senhor. O que o Senhor tem para mim? Eu sei que o Senhor tem. Eu estou frustrado, não está acontecendo, o tempo está passando. Busca do Senhor. Sê tu uma bênção. Amém? Anjos te louvam, os anciãos se prostram.